Olá leitores, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, e nesse vídeo eu vou fazer um vlog mostrando um pouco da minha rotina para vocês. Para quem acompanha já esse tipo de vídeo aqui no canal, sabe que a ideia é mostrar um pouco das minhas leituras, dos meus estudos e dos meus passeios quando eu faço. Minhas aulas na faculdade voltaram na semana passada, então a minha ideia é mostrar um pouco também dessa minha rotina no volta às aulas, no segundo semestre da faculdade de psicologia. Hoje é dia 13 de agosto, um sábado, são por volta de 1h10 da tarde. Daqui a pouco eu vou ir para um evento em Poá, um evento geek, é o primeiro que eles estão realizando na região. Eu já até separei aqui a minha mochila para pegar o trem e ir para lá. E a minha ideia é mostrar um pouco desse evento para vocês nesse vlog também, então vamos lá.
Bem, pessoal, agora são 6h50 da manhã, estou me preparando para ir para a faculdade. Hoje à tarde, assim que eu voltar, eu pretendo conversar um pouco com vocês, falar um pouco do como está sendo esse segundo semestre e falar um pouco também da minha rotina. E é isso, mais tarde eu volto aí com mais atualizações. Bem, pessoal, voltei, consegui tirar um tempinho para conversar melhor com vocês. Hoje já é segunda-feira, dia 15 de agosto, agora são por volta de 3h30 da tarde, e as minhas aulas da faculdade voltaram na segunda-feira passada, no dia 8, e eu vou contar um pouco para vocês dessas minhas primeiras experiências no segundo semestre, quais são as matérias que eu estou tendo agora. Ontem eu não consegui conversar com vocês, mas eu gravei algumas coisas do que eu fiz, então eu embalei uma encomenda que eu deixei inclusive no correio hoje e também aproveitei para limpar a minha estante. Já no sábado eu fui em um evento geek realizado em Poá e eu gravei algumas coisas para vocês, queria ter gravado mais, mas acabei não conseguindo. Foi um evento bem bacana, eu gostei muito de ter ido. Bom, mas dito tudo isso, vamos agora enfim falar um pouco sobre rotina e faculdade. Em relação à rotina, eu mudei ela um pouco agora nesse segundo semestre do ano. Ao invés de acordar às 6 horas da manhã, agora eu estou acordando 5 horas da manhã. Isso tem feito com que eu consiga fazer as coisas com mais calma e ser até consequentemente mais produtivo. Eu ainda estou me adaptando a esse novo horário, então eu não me acostumei a dormir muito cedo novamente. Mas aos poucos aí eu vou tentando me adequar a essa nova rotina. Eu decidi trocar de caderno, então eu estou utilizando este daqui agora. Só que eu já não acho que foi uma boa ideia utilizar ele. Isso porque ele tem apenas uma matéria, ou seja, 80 folhas, então é um caderno só para 4 aulas diferentes durante a semana. Como eu costumo escrever bastante no caderno, creio eu que essa quantidade de folhas não será o suficiente. Bom, de qualquer forma, segunda e terça eu estou tendo aula de psicologia e sociedade. Na primeira aula foi uma aula bem introdutória, então a professora falou sobre os próximos trabalhos que a gente vai ter, como ela vai calcular suas notas, deu as datas, né, também das atividades avaliativas e já solicitou uma leitura, que foi do livro A Condição Humana, de Hannah Arendt. É um livro bem grande, mas ela disse que a gente não vai precisar ler ele inteiro e ela vai formular algumas aulas com base nesse livro, então é bom a gente ler para participar dos debates durante a aula. Eu vou ler em PDF porque o livro físico custa um rim. Já na aula de hoje ela já começou a entrar mais na disciplina em si, falando um pouco do como surgiu a psicologia social, quem são os principais teóricos, como funciona, o que é, os objetivos e tudo mais. Já na terça-feira eu tenho a mesma matéria, só que com uma outra professora. E essa professora já solicitou um trabalho pra gente, só que a gente vai ter que entregar ele somente no final do semestre e será uma atividade em grupo. Além disso, ela também já solicitou um livro que vai trabalhar nas próximas aulas, que se chama O que é Psicologia Social, da Silvia Lane. E nas quartas e quintas a gente tem aula de desenvolvimento humano. E a gente já começou a estudar as teorias do desenvolvimento. A professora já nos apresentou a perspectiva de vários psicanalistas. E também é uma matéria que eu tô gostando demais. Essas duas matérias, né, eu já tinha verificado antes que a gente teria nesse segundo semestre, e eu já esperava me identificar mais com elas, até porque eu já tinha visto um pouco sobre esses conteúdos antes. Lembrando que sexta-feira eu não tenho aula presencial, é somente online, que eles passam algumas atividades pra gente. Agora à tarde eu vou tentar fazer alguns resumos dos conteúdos que a gente teve em aula na semana anterior, para eu já ir preparado para as próximas aulas, e vou tentar ler alguma coisa. Confesso que nesses últimos dias eu não consegui ler nada. Felizmente, durante as férias eu consegui cumprir boa parte das minhas metas de leituras. Foi um período bem produtivo em relação a leituras que eu tive. No entanto, agora que as aulas voltaram, esse ritmo já decaiu novamente, mas eu sigo na leitura, né, a passos de tartaruga, mas eu sigo na leitura do livro Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Então eu vou tentar avançar um pouco mais nesse livro hoje. E tá sendo um livro incrível de ler, gente. Eu gosto muito dos textos de Lígia Fagundes Telles. Esse é o meu primeiro contato com o romance da escritora, inclusive esse foi o primeiro romance que ela publicou. E se tratando de um romance de estreia, já é algo assim grandioso. Eu gosto muito do como ela descreve seus personagens, do como ela constrói eles. E a sua escrita que é extremamente fluida. Eu também tinha que ler este livro aqui, Um Jeito de Ser, mas eu já vou ter que devolver ele para a biblioteca, talvez eu leia ele em algum outro momento, porque agora eu tenho que dar prioridade às leituras da faculdade. Por enquanto é isso, pessoal. Amanhã eu volto com mais atualizações para vocês.
pessoal, voltei. Hoje já é terça-feira, dia 16 de agosto, e eu não tenho aula hoje. A professora avisou de última hora que não ia conseguir ir para a faculdade, então eu estou em casa e eu vou aproveitar essa manhã para dar prosseguimento à minha leitura do livro Ciranda de Pedra. Então nos próximos minutos eu vou me dedicar a essa leitura e logo depois eu vou terminar de fazer os resumos das últimas tarefas que eu tive na faculdade. Felizmente eu consegui achar um audiobook do livro que a professora solicitou para a gente ler, então eu vou já começar a escutar ele hoje também. E mais tarde também eu quero fazer um planejamento dos próximos vídeos do canal, porque eu já gravei tudo que eu tinha para gravar aí nos últimos dias, então já está na hora de correr atrás de conteúdos novos. Bom, e vocês já sabem mais ou menos como funciona a dinâmica do canal, pelo menos nesse ano de 2022, né? Toda vez que eu volto às aulas na faculdade, a frequência acaba diminuindo um pouco, então a gente costuma ter apenas 1 ou 2 vídeos por semana, ao invés dos 3 vídeos por semana que às vezes eu posto quando eu estou de férias. Então a partir de agora a frequência vai começar a diminuir um pouco. Eu ainda estou pensando se eu vou realizar o projeto Super Saga de Turma da Mônica Jovem neste ano. É uma tradição que a gente tem aqui no canal. Esse seria o ano 3, mas eu não sei se eu estou com ânimo para realizar essa nova temporada. Provavelmente eu faço apenas 1 ou 2 vídeos especiais aí relacionados à Super Saga no mês de outubro, só pra gente não ficar sem nada realmente. Mas gravar vários episódios, como eu costumo fazer, não está nos meus planejamentos para esse ano. Mas veremos, né? Até outubro muita coisa pode acontecer. E é isso, mais tarde eu volto para dar algumas atualizações em relação ao livro e eu finalizo esse vlog com vocês. Bem pessoal, voltei, hoje já é quarta-feira, eu falei que ia finalizar o vlog com vocês ontem, mas eu decidi refletir um pouco mais sobre a leitura do livro que eu vou comentar um pouco com vocês aqui nesse vídeo, e deixei para fazer essa finalização hoje. Bom, atualmente eu estou na página 85 do livro. Esse é um livro dividido em 2 partes. A primeira se passa na infância da personagem, e a segunda parte se passa aí durante a sua juventude. Eu acabei de iniciar essa segunda parte do livro. Aqui a gente vai acompanhar a história de Virginia, uma garota de aproximadamente 10 anos, que vive em um meio familiar um tanto quanto desestruturado. A sua mãe recentemente se separou de seu pai e já entrou em um outro relacionamento com o Daniel, que ela chama de tio, e ela odeia esse homem porque, na mente dela, ele é quem fez a sua mãe se afastar de seu pai. Por conta dessa separação, a mãe de Virginia acabou ficando muito mal psicologicamente falando e chegou a ser internada numa clínica psiquiátrica. No entanto, quando essa história se inicia, ela já voltou para sua casa, mas ela continua em um estado de completo delírio, digamos assim. Em contraponto, seu padrasto, Daniel, é um rapaz muito atencioso, carinhoso com a Virginia o tempo todo, só que ela não reconhece isso justamente por conta desse ódio que ela tem dele. Já o seu pai, ele é uma pessoa extremamente fria, no entanto ela vai começar a perceber isso só mais lá pra frente. No início do livro, ela enxerga na figura do pai alguém que verdadeiramente ama ela, que verdadeiramente dá atenção a ela. Só que com o tempo ela vai ver que não é bem assim que funciona.
E dá pra perceber que a Virginia, ela sente essa falta de atenção, essa falta de afeto, carinho por parte de seus pais, mas também por parte de suas irmãs e seus amigos. Ela sempre se sente excluída, ela não se sente incluída aí nessa espécie de ciranda de pedra. Um trecho que sintetiza muito esse sentimento da personagem com relação ao que as outras pessoas acham dela e essa sua solidão. Está aqui por volta da página 60, eu vou ler ele para vocês, que foi também um dos trechos que mais me impactou nesse livro e que eu acho que explica bem o título dessa obra. Rindo-se ainda, aproximou-se dos anõezinhos que dançavam numa roda tão natural e tão viva que pareciam ter sido petrificadas em plena ciranda. No centro, o filete débil da fonte a deslizar por entre as pedras. Quero entrar na roda também, exclamou ela, apertando as mãos entrelaçadas dos anões mais próximos. Desapontou-se com a resistência dos dedos de pedra. Não posso entrar? Não posso? Repetiu mergulhando na fonte, as mãos em concha. Atirou a água na cara risonha do anão de carapuça vermelha, e sorriu sem vontade. Ficou vendo a água escorrer por entre os seus dedos. Então esse é um trecho que expressa muito bem esse sentimento dela querer ser incluída, ser vista pelas pessoas. Consequentemente, isso gera falta de diálogo que ela tem com as pessoas ao seu redor. Grandes partes de suas conversas são com a empregada da família, que é a Luciana, uma moça bem perspicaz, e é um tanto quanto rígida com a Virginia também. E por conta disso, durante a sua infância, ela acaba sentindo muito ódio dessa situação. No entanto, no futuro, esse ódio que ela guarda dentro dela vai acabar evoluindo para uma espécie de apatia. É algo que ela mesma descreve no início da segunda parte da história. A escrita da Lígia Fagundes Telles, como eu já falei várias vezes aqui no canal e já falei no início desse vlog, é extremamente envolvente, você realmente se sente dentro daquele cenário, daquele ambiente, e aqui existe um foco muito grande na personagem principal, é um livro muito mais intimista, a gente entra nos pensamentos da personagem. E a Virginia é uma pessoa com qualidades e defeitos, em alguns momentos você vai até sentir um pouco de ódio da personagem, e em outros você vai ficar extremamente compadecido com a situação dela, é uma personagem extremamente humana. E é isso, pessoal, assim que eu finalizar essa leitura aqui, eu trago uma análise mais completa para vocês, falando mais da escritora, da escrita, do que eu achei da história. Talvez eu traga spoilers no vídeo também. E o vlog vai ficando por aqui também. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabem, deixem seu like, se inscrevam-se aqui no canal, comentem. Até uma próxima e tchau!